20 plantas que crescem bem em jardins dentro de casa. Ter plantas dentro de casa é uma ótima ideia. Elas deixam o ambiente mais bonito, ajudam a limpar o ar e até melhoram o humor. Mas nem todas as plantas se adaptam bem dentro de casa. Algumas precisam de muito sol, outras de muita água, e algumas não gostam de lugares fechados. Por isso, é bom escolher plantas que se dão bem em ambientes internos, como salas, quartos ou cozinhas. Neste texto vamos falar de 20 plantas que são fáceis de cuidar e crescem bem dentro de casa. São plantas que não precisam de muito sol, não exigem regas todos os dias e não dão trabalho. Se você é iniciante ou não tem tempo para cuidar de plantas complicadas, essas opções são perfeitas. Vamos conhecer cada uma delas e entender como cuidar para que fiquem sempre saudáveis. Espada de São Jorge. Essa planta é quase indestrutível. Ela aguenta a falta de água, pouca luz e até ar-condicionado. É ótima para quem esquece de regar as plantas. Basta colocar em um canto da sala ou do quarto e regar só quando a terra estiver seca. Além disso, ela ajuda a purificar o ar, tirando substâncias ruins do ambiente. 2. Zamioculca. Outra planta que não dá trabalho. A zamioculca cresce bem em lugares com pouca luz e não precisa de muita água. Se você tem um escritório sem janela ou um banheiro com pouca claridade, essa planta é uma boa escolha. Ela tem folhas brilhantes e escuras que dão um toque elegante ao ambiente. 3. Jiboia. A jiboia é uma trepadeira que fica linda em prateleiras ou pendurada em vasos. Ela cresce rápido e se adapta bem a ambientes internos. Gosta de luz indireta, mas também aguenta lugares mais escuros. Regue quando a terra estiver seca. Se você quer uma planta que dê um visual mais verde e cheio, a jiboia é uma ótima opção. 4. Samambaia. As samambaias são clássicas em jardins internos. Elas gostam de umidade e luz indireta, então são perfeitas para banheiros ou cozinhas. Para cuidar bem, borrife água nas folhas de vez em quando e mantenha a terra sempre úmida, mas não encharcada. Se você gosta de plantas que dão um ar mais natural e fresco, a samambaia é ideal. 5. Lírio da paz. Essa planta tem flores brancas bonitas e folhas verdes brilhantes. Ela gosta de lugares com sombra e não precisa de muita água. Além de ser bonita, o lírio da paz ajuda a limpar o ar, tirando substâncias como formaldeído e benzeno, que podem estar presentes em produtos de limpeza. É uma planta que combina com qualquer cômodo da casa. 6. Suculentas. As suculentas são pequenas, fofas e fáceis de cuidar. Elas armazenam água nas folhas, então não precisam ser regadas com frequência. Basta colocar em um lugar com bastante luz, como perto de uma janela, e regar só quando a terra estiver seca. Existem vários tipos de suculentas com formatos e cores diferentes, então você pode escolher as que mais gostar. 7. Cactos. Assim como as suculentas, os cactos são plantas que não precisam de muita água. Eles gostam de sol, então o ideal é colocá-los perto de uma janela. Regue apenas quando a terra estiver completamente seca. Os cactos são ótimos para quem quer uma planta que não dê trabalho e ainda dê um toque moderno ao ambiente. 8. Antúrio. O antúrio é uma planta com flores vermelhas, rosas ou brancas que duram bastante tempo. Ele gosta de luz indireta e umidade, então é uma boa opção para banheiros ou cozinhas. Regue quando a terra estiver seca e borrife água nas folhas de vez em quando. Além de bonito, o antúrio ajuda a purificar o ar. 9. Palmeira rafis. Essa palmeira é pequena e fica linda em vasos dentro de casa. Ela gosta de luz indireta e não precisa de muita água. É uma planta que cresce devagar, então não vai ocupar muito espaço. Além disso, a palmeira rafis ajuda a umidificar o ar, o que é ótimo para quem mora em lugares secos. 10. Violetas. Violetas são flores pequenas e delicadas que crescem bem em ambientes internos. Elas gostam de luz indireta e precisam de regas regulares, mas sem encharcar a terra. Se você gosta de flores coloridas e fáceis de cuidar, as violetas são uma ótima escolha. Elas podem ser cultivadas em vasos pequenos e ficam lindas em janelas ou mesas. 11. Era é uma trepadeira que pode ser cultivada em vasos pendurados ou em prateleiras. Ela gosta de luz indireta e precisa de regas regulares. Se você quer uma planta que dê um visual mais verde e cheio, a é uma boa opção. Ela cresce rápido e pode ser podada para manter o tamanho desejado. 12. Clorofito. Também conhecido como planta-aranha, o clorofito é uma planta fácil de cuidar. Ele gosta de luz indireta e precisa de regas regulares. Uma das vantagens do clorofito é que ele produz pequenas mudas que podem ser replantadas, então você pode ter várias plantas a partir de uma só. Além disso, ele ajuda a purificar o ar. 13. Begônia. As begonias são plantas com flores coloridas e folhas bonitas.
Elas gostam de luz indireta e precisam de regas regulares, mas sem encharcar a terra. Existem vários tipos de begonias, então você pode escolher as que mais gostar. Elas são ótimas para dar cor e vida a ambientes internos. 14. Peperomia. A peperomia é uma planta pequena e fácil de cuidar. Ela gosta de luz indireta e não precisa de muita água. Existem vários tipos de peperomia com folhas de cores e formatos diferentes. É uma planta que fica linda em vasos pequenos e pode ser colocada em mesas ou prateleiras. 15. Dracena. A dracena é uma planta alta e elegante, que fica linda em vasos grandes. Ela gosta de luz indireta e precisa de regas regulares. Existem vários tipos de dracena com folhas de cores e tamanhos diferentes. É uma planta que dá um toque sofisticado a qualquer ambiente. 16. Filodendro. Filodendro é uma trepadeira que pode ser cultivada em vasos ou em suportes. Ele gosta de luz indireta e precisa de regas regulares. É uma planta que cresce rápido e pode ser podada para manter o tamanho desejado. Além disso, o filodendro ajuda a purificar o ar. 17. Kalanchoe. O kalanchoe é uma suculenta com flores coloridas. Ele gosta de luz indireta e não precisa de muita água. É uma planta que floresce várias vezes ao ano, então você terá flores bonitas por bastante tempo. Além disso, o kalanchoe é fácil de cuidar e não dá trabalho. 18. Orquídeas. Orquídeas são plantas elegantes e sofisticadas. Elas gostam de luz indireta e precisam de regas regulares, mas sem encharcar a terra. Existem vários tipos de orquídeas, então você pode escolher as que mais gostar. Elas são ótimas para dar um toque especial a ambientes internos. 19. Maranta. Maranta é uma planta com folhas bonitas e coloridas. Ela gosta de luz indireta e precisa de regas regulares. Uma das características da maranta é que suas folhas se movem durante o dia, fechando à noite. É uma planta que dá um toque diferente e interessante a qualquer ambiente. 20. Aglaonema. Aglaonema é uma planta fácil de cuidar e com folhas bonitas. Ela gosta de luz indireta e não precisa de muita água. Existem vários tipos de aglaonema, com folhas de cores e padrões diferentes. É uma planta que fica linda em vasos e pode ser colocada em qualquer cômodo da casa. Como cuidar das plantas dentro de casa? Agora que você conhece 20 plantas que crescem bem em ambientes internos, é importante saber como cuidar delas. Aqui vão algumas dicas básicas. Luz. A maioria das plantas de interior gosta de luz indireta. Isso significa que elas não devem ficar expostas diretamente ao sol, mas também não devem ficar em lugares muito escuros. Uma boa dica é colocá-las perto de uma janela, mas sem que o sol bata diretamente nas folhas. Água. Regar as plantas é importante, mas cada uma tem suas necessidades. Algumas plantas, como suculentas e cactos, precisam de pouca água. Outras, como samambaias e lírios da paz, gostam de terra sempre úmida. O ideal é verificar a terra antes de regar. Se estiver seca, é hora de molhar. Se estiver úmida, espere mais um pouco. Umidade. Algumas plantas, como samambaias e antúrios, gostam de ambientes úmidos. Se o ar da sua casa for muito seco, você pode borrifar água nas folhas de vez em quando ou colocar um umidificador perto das plantas. Adubo. As plantas precisam de nutrientes para crescer. Você pode usar adubo orgânico ou químico, seguindo as instruções da embalagem. O ideal é adubar as plantas a cada 2 ou 3 meses durante a primavera e o verão. Limpeza. As folhas das plantas acumulam poeira, o que pode dificultar a absorção de luz. De vez em quando, limpe as folhas com um pano úmido para mantê-las saudáveis. Resumo final: ter plantas dentro de casa é uma ótima maneira de deixar o ambiente mais bonito e saudável. As 20 plantas que listamos aqui são fáceis de cuidar e se adaptam bem a ambientes internos. Elas não precisam de muito sol, não exigem regas diárias e não dão trabalho. Se você é iniciante ou não tem tempo para cuidar de plantas complicadas, essas opções são perfeitas. Escolha as que mais gostar e comece seu jardim interno hoje mesmo. Com um pouco de cuidado, suas plantas vão crescer saudáveis e deixar sua casa ainda mais agradável. Aqui vão mais algumas dicas para garantir que suas plantas de interior fiquem sempre bonitas e fortes. Observe suas plantas. Cada espécie tem suas próprias necessidades, mas todas dão sinais quando algo não está certo. Folhas amareladas podem indicar excesso de água, enquanto folhas secas e murchas podem significar falta de umidade. Se notar algo estranho, ajuste os cuidados aos poucos. Mude o vaso quando necessário. Se a planta crescer muito e as raízes começarem a sair pelos furos do vaso ou a terra secar muito rápido, pode ser hora de trocar para um recipiente maior. Isso dá mais espaço para ela se desenvolver e evita que fique apertada.
Gire o vaso de vez em quando. Se sua planta fica perto de uma janela, ela pode crescer inclinada em direção à luz. Para evitar que fique torta, gire o vaso uma vez por semana, assim todos os lados recebem luz de maneira uniforme. Use água na temperatura ambiente. Água muito gelada ou quente pode estressar as raízes. Deixe a água descansar por algumas horas antes de regar, para que fique na mesma temperatura do ambiente. Aproveite os benefícios. Além de decorar, muitas dessas plantas ajudam a purificar o ar, deixando o ambiente mais fresco. Algumas, como a lavanda e a jasmim, ainda liberam um perfume suave, que pode deixar sua casa mais relaxante. Se você seguir essas dicas simples, suas plantas vão crescer felizes e saudáveis sem exigir muito esforço. Comece com uma ou duas espécies e vá aumentando sua coleção aos poucos. O importante é se divertir e aproveitar o processo. Plantas trazem vida para qualquer espaço e com um pouco de atenção, elas retribuem com beleza e bem-estar. Aqui estão mais algumas dicas para cuidar das suas plantas de interior e garantir que elas fiquem sempre bonitas e cheias de vida. Escolha o vaso certo. O tamanho e o material do vaso fazem diferença. Vasos de barro, por exemplo, deixam a terra respirar melhor, mas secam mais rápido. Já os de plástico retêm mais umidade, o que pode ser bom para plantas que gostam de solo úmido como a samambaia. O importante é que o vaso tenha furos no fundo para a água escorrer e não encharcar as raízes. Fique de olho nas folhas. Elas são como um termômetro da saúde da planta. Folhas amareladas podem indicar excesso de água, enquanto folhas murchas ou secas podem ser sinal de falta de umidade. Se notar manchas ou pontas queimadas, pode ser que a planta esteja recebendo sol demais. Já se as folhas estiverem pálidas ou crescendo pouco, talvez ela precise de mais luz. Limpe as folhas. Poeira e sujeira acumuladas nas folhas podem bloquear a luz e dificultar a respiração da planta. Passe um pano úmido ou use um borrifador com água para limpar as folhas pelo menos uma vez por mês. Isso ajuda a planta a absorver melhor a luz e ficar mais bonita. Adube de vez em quando. As plantas precisam de nutrientes para crescer fortes. Você pode usar adubo líquido diluído na água de rega a cada 15 ou 30 dias, ou optar por adubos em bastão, que liberam nutrientes aos poucos. Mas cuidado para não exagerar, pois muito adubo pode queimar as raízes. Observe o crescimento. Algumas plantas crescem rápido e podem precisar de um vaso maior depois de um tempo. Se notar que as raízes estão saindo pelos furos do vaso ou que a planta parou de crescer, pode ser hora de trocá-la para um espaço maior. Faça isso com cuidado, sem machucar as raízes, e use terra nova para dar um impulso extra. Não tenha medo de podar. Se a planta estiver com galhos muito longos ou folhas secas, corte-os com uma tesoura limpa. Isso ajuda a planta a crescer de forma mais bonita e saudável. Algumas, como a Era ou o Pothos, até ficam mais cheias e viçosas depois de uma poda. Acompanhe as estações do ano. No inverno, muitas plantas entram em um período de descanso e precisam de menos água e adubo. Já na primavera e no verão, elas crescem mais rápido e podem precisar de mais atenção. Fique atento às mudanças e ajuste os cuidados conforme a época do ano. Por fim, lembre-se de que cada planta é única. Algumas gostam de mais luz, outras preferem sombra. Umas precisam de água todos os dias, outras só uma vez por semana. O segredo é observar e aprender com elas. Com o tempo, você vai entender o que cada uma precisa e vai conseguir mantê-las sempre saudáveis e felizes. E o melhor de tudo, ver suas plantas crescendo e enfeitando sua casa é uma sensação muito gratificante. Agora que você já sabe os cuidados básicos, vamos conhecer algumas plantas que são perfeitas para cultivar dentro de casa. Elas são resistentes, bonitas e se adaptam bem a ambientes internos. Aqui estão 20 opções fáceis de cuidar, com dicas práticas para cada uma. 1. Espada de São Jorge. Essa planta é quase indestrutível. Sobrevive com pouca luz, pouca água e até em cantos esquecidos da casa. É ótima para quem está começando ou tem pouco tempo para cuidar. Coloque-a perto de uma janela, mas ela aguenta até em banheiro sem muita claridade. 2. Zamioculca. Também conhecida como planta da fortuna, ela cresce devagar e precisa de pouca água. Regue só quando a terra estiver bem seca. Fica linda em salas e quartos, mesmo com luz indireta. 3. Jiboia, Pothos, uma das plantas mais populares para ambientes internos. Ela cresce rápido, fica pendurada em vasos altos e se adapta a vários tipos de luz. Se esquecer de regar, ela aguenta bem. Além disso, suas folhas em formato de coração dão um charme especial à decoração. 4. Lírio da Paz. Essa planta tem folhas verdes brilhantes e flores brancas elegantes. Gosta de sombra e umidade, então é perfeita para banheiros ou cozinhas.
Quando as folhas começarem a murchar, é sinal de que está na hora de regar. 5. Cactos e suculentas, ideais para quem viaja muito ou esquece de regar. Precisam de sol direto, pelo menos algumas horas por dia, e pouca água. Coloque-os perto de uma janela ensolarada e regue só quando a terra estiver completamente seca. 6. Samambaia. Adora umidade e luz indireta. É ótima para pendurar em vasos ou colocar em prateleiras. Borrife água nas folhas de vez em quando para mantê-las frescas. Se as folhas ficarem amareladas, pode ser excesso de sol ou falta de água. 7. Violeta africana. Pequena e cheia de flores coloridas, é perfeita para mesas e aparadores. Gosta de luz indireta e solo sempre úmido, mas não encharcado. Regue por baixo colocando água no pratinho do vaso para não molhar as folhas. 8. Antúrio, com suas folhas brilhantes e flores vermelhas, amarelas ou rosas, essa planta dá um toque tropical à casa. Prefere luz indireta e solo úmido. Se as folhas ficarem amareladas, pode ser sinal de excesso de água. 9. Filodendro, parecido com a jiboia, mas com folhas maiores e mais escuras. Cresce rápido e pode ser cultivado como trepadeira ou pendente. Gosta de luz indireta e solo levemente úmido. 10. Lavanda. Sim, dá para cultivar lavanda dentro de casa. Ela precisa de muito sol, pelo menos 6 horas por dia, e solo bem drenado. Regue só quando a terra estiver seca. Além de bonita, deixa um cheirinho delicioso no ambiente. 11. Babosa. Aloe vera. Além de decorativa, suas folhas têm um gel que ajuda em queimaduras e picadas de inseto. Precisa de sol direto e pouca água. Coloque-a perto de uma janela e regue a cada 2 ou 3 semanas. 12. Era perfeita para pendurar em vasos altos ou deixar crescer em prateleiras. Gosta de luz indireta e solo úmido. Se as folhas começarem a cair, pode ser falta de água ou de luz. 13. Peperômia. Existem vários tipos com folhas de cores e formatos diferentes. É pequena, fácil de cuidar e gosta de luz indireta. Regue só quando a terra estiver seca. 14. Clorofito gravatinha, uma planta super resistente com folhas longas e listradas. Cresce rápido e se adapta a vários ambientes. Gosta de luz indireta e solo úmido. Se as pontas das folhas ficarem marrons, pode ser excesso de cloro na água. Use água filtrada ou deixe a água da torneira descansar por um dia antes de regar. 15. Orquídea. Muita gente acha que orquídea é difícil de cuidar, mas algumas espécies como a Phalaenopsis são bem fáceis. Precisam de luz indireta e rega semanal. Basta colocar o vaso em um prato com água por 10 minutos e depois escorrer. Quando as flores caírem, não se preocupe. Com os cuidados certos, ela vai florir de novo. 16. Costela de Adão, uma planta grande e cheia de personalidade com folhas recortadas. Gosta de luz indireta e solo úmido. É ótima para dar um toque moderno à sala ou ao quarto. 17. Dinheiro em penca, Calisia repens pequena e rasteira, é perfeita para vasos suspensos. Gosta de luz indireta e solo úmido. Se as folhas ficarem muito pequenas, pode ser falta de luz. 18. Kalanchoe, uma suculenta com flores coloridas que dura bastante. Precisa de sol direto e pouca água. Regue só quando a terra estiver seca. É ótima para quem gosta de plantas floridas, mas não quer muito trabalho. 19. Dracena. Existem vários tipos como a Dracena marginata com folhas finas e vermelhas nas bordas e a Dracena fragrans com folhas largas e verdes. Ambas gostam de luz indireta e solo levemente úmido. Se as pontas das folhas ficarem marrons, pode ser ar seco. Borrife água nas folhas de vez em quando. 20. Manjericão. Sim, dá para cultivar ervas dentro de casa. O manjericão precisa de sol direto, pelo menos 4 horas por dia, e solo úmido. Coloque-o perto de uma janela e regue sempre que a terra estiver seca. Além de decorativo, você pode usar as folhas frescas na cozinha. Essas plantas são ótimas para começar, mas não tenha medo de experimentar outras. O importante é escolher aquelas que se adaptam ao seu espaço e rotina. Comece com uma ou duas, observe como elas se desenvolvem e vá aumentando sua coleção aos poucos. Com o tempo, você vai descobrir quais são as suas favoritas e como cuidar de cada uma da melhor forma. E não se esqueça, plantas são seres vivos e às vezes, podem passar por fases difíceis. Se uma folha cair ou outra ficar amarelada, não desanime. Ajuste os cuidados, aprenda com os erros e continue tentando. O mais legal de ter um jardim indoor é justamente essa conexão com a natureza, mesmo dentro de casa. Boa sorte e divirta-se cultivando suas plantinhas.